fé. Viva a sua fé. Não fique apenas falando nela. A integridade do viver diário de um cristão fala mais alto ao cônjuge do que qualquer sermão. Pedro, quando se dirigiu aos cristãos do primeiro século, falou: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. 1 Pedro 3, 1 e 2. Como Leslie tinha se convertido havia pouco tempo, ainda não estava preparada para responder às minhas perguntas céticas e hostis sobre a fé. Se ela tivesse tentado falar sobre Deus, de certa conversa teria degenerado. Se ela tivesse começado a citar as Escrituras, eu teria saído da sala, mas ela foi mais eficiente, cooperou com Deus na mudança do seu caráter, da sua atitude e aparência, esforçou-se quanto pôde, enquanto Deus a moldava numa pessoa mais parecida com Cristo. Observei como ela, aos poucos, tornou-se mais humilde, íntegra, amorosa e abnegada. E o motivo principal de eu abrir a minha mente para estudar a fé cristã foi o fato de Leslie ter se tornado uma pessoa melhor. Além do mais, a decisão de Leslie de viver sua fé trouxe muitos efeitos positivos para o nosso casamento. Joe Barry, que pesquisou casamentos de cristãos com não cristãos, chegou à seguinte conclusão: em vez de ficar desejando que as coisas sejam diferentes, todos nós temos de admitir que, na maioria das vezes, nosso casamento é tão bom ou tão mal como nós o fazemos. Uma esposa crente casada com um descrente pode ter um casamento cristão se ela estiver disposta a seguir os padrões divinos na sua atitude e no seu relacionamento. É isso mesmo, maridos e mulheres podem transformar seu casamento de modo que o torne cristão, contanto que um cônjuge cristão viva como seguidor de Cristo. A Bíblia contém conselhos admiráveis sobre como se deve agir. Quando um dos cônjuges segue o mandamento bíblico, o efeito sobre casamento será positivo a longo prazo. Então aqui o Lee Strobel fez um comentário sobre como foi o comportamento de Leslie, nesse período. Ela não falou muito, ela não forçou, ela foi modificando o caráter dela. E ela modificando o caráter dela, automaticamente ela alcançou a vida do Lee Strobel com seu exemplo de mulher cristã, de mulher digna, de uma pessoa correta, fazendo as coisas de forma correta, seguindo os ensinamentos de Jesus. O último conselho que Leslie seguiu para salvar o seu casamento foi sobre a oração. Há poder na oração. E quando você está magoado, frustrado, zangado e receoso, quem, senão Deus, pode ajudá-lo? Num dos capítulos anteriores, mencionei que Leslie focalizava suas orações no seguinte versículo do Antigo Testamento: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 36 e 26. Ela orava: Senhor, o coração de Lee é como um granito e não consigo abri-lo, mas eu sei que tu o amas mais do que eu e que tens o poder de fazer um transplante espiritual de coração. Ó Senhor, eu te suplico, dê-lhe um novo coração e um novo espírito, pois somente tu podes fazer isso. Também orava: a tua palavra promete que se eu pedir sabedoria,
tu a darás a mim. Senhor, dá-me sabedoria para saber quando devo falar e quando devo me calar. Não quero afastar-lhe, quero cooperar contigo para alcançá-lo. Ela recebeu o conforto divino durante períodos em que eu era detestável e obteve o poder de Deus para me amar em ocasiões em que, francamente, eu não era digno de amor. Sabe o que aconteceu? Deus usou aquele tempo difícil para moldar Leslie e transformá-la em alguém que nunca seria de outra maneira se não fosse por isso. Foi durante aquela turbulenta fase do nosso casamento que ela aprendeu a derramar-se numa oração autêntica, vinda do fundo da alma. Ela tinha necessidade de expressar seus mais profundos sentimentos a Deus, apresentar-lhe sua raiva, frustração e dor. Suas orações nem sempre eram claras e objetivas. Às vezes, eram confusas e chorosas. Nesses tempos difíceis, ela aprendeu a depender de Deus e esperar pelo senso divino da oportunidade. Mesmo quando desejava desesperadamente resolver as coisas do seu próprio modo, aprendeu a perdoar quando isso era quase impossível, bem como perseverar e ter esperança. Então aqui ele está dizendo que se não fosse oração, Leslie jamais teria conseguido perdoar, ter esperança, perseverar, porque não era uma característica dela, mas foi uma característica que Deus colocou no coração dela, para que o casamento deles fosse salvo. Hoje, ela ainda me inspira com sua fé e sua vida de oração. Sinto por tê-la exposto a situações tão difíceis, mas louvo a Deus porque Ele usou circunstâncias desagradáveis para moldar Leslie de maneira positiva e, através dela, influenciar muita gente. Há mais de 30 anos, pesquisadores estudaram 413 pessoas que se projetaram na vida a fim de descobrir o que tinham em comum. Quase todas tinham sido forçadas a vencer obstáculos difíceis. As dificuldades pelas quais passaram contribuíram para que se transformassem em algo que possivelmente jamais seriam se não fosse assim. Essa pesquisa é uma analogia do que Deus pode fazer. Ele pode tornar a experiência dolorosa do cristão casado com um descrente e pode transformá-lo ou transformá-la em alguém cuja fé tenha profundidade, caráter e qualidade que jamais teria de outro modo. Portanto, se você estiver nessa situação, este não é um tempo perdido da sua vida. Deus pode amadurecer a sua fé e no final você e outros serão beneficiados. O apóstolo Paulo passou por muitos sofrimentos e tribulações. Vejamos o que ele escreveu sobre o assunto. Também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos 5, 3-5. Para Leslie e para mim, nosso casamento imperfeito teve um final maravilhoso. Achávamos que éramos um casal feliz antes de seguir Cristo, mas conhecemos agora o auge a que pode chegar um relacionamento quando ambos os parceiros põem Cristo no centro do casamento. É como se Deus nos dissesse: vocês se relacionavam num nível emocional, intelectual e físico, o que era ótimo. Contudo, isso é apenas parte do que significa ser marido e mulher.
Agora, seu relacionamento também é espiritual e não há intimidade mais admirável que compartilhar a vida espiritual um com o outro e comigo. Entretanto, temos que concordar que nem sempre marido e mulher terminam juntos no reino de Deus. Conheço uma mulher que está casada com um não cristão há 16 anos e faz pouco tempo que ele concordou ir com ela à igreja pela primeira vez. Esse simples passo foi o ponto culminante de 16 anos de oração, esperança e sonho. Infelizmente, alguns maridos e algumas mulheres verão o cônjuge ir para o túmulo sem jamais ter recebido a Cristo como seu perdoador e líder. É uma grave realidade. Mas, por favor, agarre-se a essa verdade. Você não é responsável pela eternidade de seu cônjuge. É extremamente importante que você e ele entendam isso. Você não terá de prestar contas a Deus se o seu cônjuge rejeitar Cristo até a morte. Marido e esposa, cada um é responsável por suas próprias escolhas. Portanto, não se deixe abater por um sentimento de culpa. Não deixe que suas ações sejam dirigidas por um inadequado senso de responsabilidade pelo estado espiritual do seu cônjuge, porque inevitavelmente isso fará você passar dos limites ao querer empurrá-lo para a conversão. Não, a sua responsabilidade é viver a própria vida da melhor maneira possível, de modo que exalte Cristo. Um dos meus amigos gosta de dizer: se você honrar a Deus no seu viver diário, Ele o honrará por toda a sua vida, mesmo num jugo desigual. Eu cheguei então ao final da leitura desse livro, Quando Seu Cônjuge Não é Crente, e ele traz aprendizados importantíssimos para a nossa vida diária. Nós devemos seguir alguns preceitos bíblicos para que as coisas deem certo. E agora nesse último capítulo, onde o Lee cita sobre o poder da oração, sobre a fé que Leslie teve que manter nesses dias em que ele não queria saber de nada. Ela seguiu conselhos bíblicos e ela ganhou ele pelo exemplo. Muitas vezes a gente quer ganhar as pessoas, trazer para o nosso lado, para aquilo que a gente acha correto na força. Mas Deus nos dá o livre-arbítrio e dá o livre-arbítrio para todas as pessoas. Então, cada um é responsável pela sua alma. Não adianta a gente querer forçar as pessoas a fazer aquilo que a gente acha correto. Cada um tem que viver a sua vida, e a partir do momento que a pessoa que está ao nosso lado ou quem está ao nosso redor acreditar que aquela vida que a gente está vivendo é uma vida diferente, uma vida maravilhosa, com certeza essas pessoas virão para o nosso lado. Então, seja um exemplo aonde você estiver. Viva a vida que você acredita. Acredita que você está fazendo o correto, que você acredita que é certo. O exemplo arrasta a nossa família. Um bom exemplo arrasta multidões. Eu espero que você tenha gostado e que você, gostando desse vídeo, que você compartilhe com pessoas que você ama. Um beijo, meus amigos. Eu amo vocês.